Pergunta 75. Quais são os critérios para considerar um caso sugestivo de desencadeamento de PAIMPSE em relação à evolução dos limiares auditivos? Resposta. Um caso é considerado sugestivo de desencadeamento de PAIMPSE quando os limiares auditivos em todas as frequências testadas no exame audiométrico de referência e no sequencial permanecem menores ou iguais a 25 dB, mas a comparação do audiograma sequencial com o de referência mostra evolução que preencha um dos critérios abaixo. A diferença entre as médias aritméticas dos limiares auditivos no grupo de frequências de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 10 dB, B. A. Piora em pelo menos uma das frequências de 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 15 dB, Pergunta 76. Como é considerado o resultado de um exame audiométrico sequencial em relação à evolução da PAIMPSE? Resposta. O resultado de um exame audiométrico sequencial é considerado sugestivo de desencadeamento de PAIMPSE quando os limiares auditivos em todas as frequências testadas no exame audiométrico de referência permanecem menores ou iguais a 25 dB, mas a comparação do audiograma sequencial com o de referência mostra evolução que preencha um dos critérios abaixo. A diferença entre as médias aritméticas dos limiares auditivos no grupo de frequências de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 10 dB, B. A piora em pelo menos uma das frequências de 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 15 dB, Pergunta 77. Quando o exame audiométrico de referência deve permanecer como tal? Resposta. O exame audiométrico de referência deve permanecer como tal até que algum dos exames audiométricos sequenciais demonstre desencadeamento ou agravamento de PAIMPSE. O exame audiométrico sequencial que venha a demonstrar desencadeamento ou agravamento de PAIMPSE passará a ser, a partir de então, o novo exame audiométrico de referência. Pergunta 78. Quais são as atribuições do médico do trabalho responsável pelo PCMSO em relação ao diagnóstico diferencial e definição da aptidão para a função ou atividade na suspeita de PAIMPSE? Resposta. O médico do trabalho responsável pelo PCMSO é responsável pelo diagnóstico conclusivo, diagnóstico diferencial e definição da aptidão para a função ou atividade na suspeita de PAIMPSE. Pergunta 79. Quais são os fatores que devem ser considerados na análise de cada caso de PAIMPSE, além do traçado audiométrico ou da evolução sequencial de exames audiométricos? Resposta. Além do traçado audiométrico ou da evolução sequencial de exames audiométricos, devem ser considerados os seguintes fatores: A história clínica e ocupacional do empregado. B. O resultado da otoscopia e de outros testes audiológicos complementares. C. A idade do empregado. D. Os tempos de exposição pregressa e atual a níveis de pressão sonora elevados. E. Os níveis de pressão sonora a que o empregado está ou esteve exposto no exercício do trabalho. F. A demanda auditiva do trabalho ou da função. G. A exposição não ocupacional a níveis de pressão sonora elevados. H. A exposição ocupacional a outro, agente, de risco ao sistema auditivo. I. A exposição não ocupacional a outro, agentes de risco ao sistema auditivo. J. A capacitação profissional do empregado examinado. K. Os programas de conservação auditiva aos quais tem ou terá acesso o empregado. Pergunta 80. Quais são as atribuições do médico do trabalho responsável pelo PCMSO nos casos de desencadeamento ou agravamento de PAIMPSE, conforme os critérios do anexo? Resposta. Nos casos de desencadeamento ou agravamento de PAIMPSE, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve: A. Definir a aptidão do empregado para a função. B. Incluir o caso no relatório analítico do PCMSO. C. Participar da implantação, aprimoramento e controle de programas que visem a conservação auditiva e prevenção da progressão da perda auditiva do empregado acometido e de outros expostos a riscos ocupacionais à audição. D. Disponibilizar cópias dos exames audiométricos aos empregados. Pergunta 81. O que o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve fazer nos casos em que o exame audiométrico de referência demonstre alterações cuja evolução esteja em desacordo com os moldes definidos no anexo para PAIMPSE? Resposta. Nos casos em que o exame audiométrico de referência demonstre alterações cuja evolução esteja em desacordo com os moldes definidos no anexo para PAIMPSE,
O médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve: a. Verificar a possibilidade da presença concomitante de mais de um tipo de agressão ao sistema auditivo. B. Orientar e encaminhar o empregado para avaliação especializada. C. Definir sobre a aptidão do empregado para a função. D. Participar da implantação e aprimoramento de programas que visem a conservação auditiva e prevenção da progressão da perda auditiva do empregado acometido e de outros expostos a riscos ocupacionais à audição. E disponibilizar cópias dos exames audiométricos aos empregados. Pergunta 82. Quais são as obrigações da organização em relação ao controle radiológico e espirométrico da exposição a agentes químicos, de acordo com o anexo da norma regulamentadora? Resposta: a organização deve atender às obrigações de periodicidade, condições técnicas e parâmetros mínimos definidos no anexo para a realização de radiografias de tórax em programas de controle médico em saúde ocupacional de empregados expostos a poeiras minerais, de acordo com os critérios da Organização Internacional do Trabalho, OIT. E espirometrias para avaliação da função respiratória em empregados expostos a poeiras minerais e para avaliação de empregados com indicação de uso de equipamentos individuais de proteção respiratória. Pergunta 83. Quais são as características dos equipamentos utilizados para a realização de radiografias de tórax em programas de controle médico em saúde ocupacional de empregados expostos a poeiras minerais, de acordo com o anexo da norma regulamentadora? Resposta: os equipamentos utilizados para a realização de radiografias de tórax devem possuir as seguintes características: a. Gerador monofásico de alta frequência de preferência e ou trifásico de 6 a 12 pulsos, no mínimo de 500 mA. B. Tubo de Reos X 3050. C. Filtro de alumínio de 3 a 5 mm. D. Grade fixa com distância focal de 1,50 metros. I. Razão da grade 10 horas e 1 com mais de 100 colunas. F. Razão da grade 12 horas e 1 com 100 colunas. Pergunta 84. Quais são os procedimentos para a realização de radiografias de tórax em programas de controle médico em saúde ocupacional de empregados expostos a poeiras minerais, de acordo com o anexo da norma regulamentadora? Resposta: os procedimentos para a realização de radiografias de tórax devem atender às diretrizes da Resolução da Diretoria Colegiada, RDC, número 330, de 20 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo o território nacional, ou suas revisões mais recentes. Pergunta 85. Quais são os profissionais responsáveis pela leitura radiológica e emissão dos laudos das radiografias de tórax para apoio ao diagnóstico de pneumoconioses, de acordo com o anexo da norma regulamentadora? Resposta: o laudo do exame radiológico deve ser assinado por um ou mais de em caso de múltiplas leituras, dos seguintes profissionais: a. Médico radiologista com título de especialista ou registro de especialidade no Conselho Regional de Medicina e com qualificação ou certificação em leitura radiológica das pneumoconioses, classificação radiológica da OIT, por meio de curso ou módulo específico. B. Médicos de outras especialidades, que possuam título ou registro de especialidade no Conselho Regional de Medicina em Pneumologia, Medicina do Trabalho ou Clínica Médica, ou uma das suas subespecialidades, e que possuam qualificação ou certificação em leitura radiológica das pneumoconioses, classificação radiológica da OIT, por meio de curso ou módulo específico. Pergunta 86. Quais são os formatos de armazenamento permitidos para as imagens obtidas por sistemas digitais, CR ou Doutor, para fins de interpretação radiológica da OIT, de acordo com o anexo da norma regulamentadora? Resposta: as imagens obtidas por sistemas digitais, CR ou Doutor, para fins de interpretação radiológica da OIT devem ser armazenadas nos seguintes formatos: a. Impressas em filmes radiológicos cuja redução máxima seja equivalente a 2/3 do tamanho original, ou b. Em mídia digital, gravadas em formato de COM e acompanhadas de visualizador de imagens radiológicas. Muito obrigado, e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!